Vamos lá. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Hoje estamos aí para fazer essa palestra com o Caio aí. Caio está começando as aulas dele aí, então ele só vai poder fazer de final de semana a palestra agora. Isso daqui é a última É, durante a semana. Então vamos lá, Caio. A palavra é toda sua. obrigado, uma boa noite a todos. É, Agradeço aí ao Yuri, à espiritualidade pela oportunidade. Então vamos lá. Palestra hoje nós vamos falar sobre a participação positiva dos médios em uma reunião, ao invés de inquietação, bocejos e sono, né? Então eu queria começar um pouquinho falando, como sempre, eu sempre trago alguma definição do dicionário para iniciar as minhas palestras. E aí eu vou trazer a definição de médium, né? E aí a gente vai começar a destrinchar o assunto a partir daí, né? E segundo o Michaelis, no dicionário Michaelis, a definição de médium é conforme o espiritismo, pessoa que tem o dom de se comunicar com os espíritos, né? Uma segunda definição que traz também no dicionário aí é pessoa que possui dons sobrenaturais. E aí nós temos também no livro do seu Eliseu Rigonati, Mediunidade Sem Lágrimas, ele traz lá a definição de médium, que todos nós somos médiums em diferentes níveis, em diferentes graus, né? E aí, em cima disso, eu acho que a gente consegue, diante do tema, né, que é a participação positiva dos médiuns em uma reunião, a gente entendendo o que é o médium, a gente consegue entender o que é uma participação positiva e consegue entender, né, o porquê dessas outras coisas, a inquietação, o bocejo e o sono não faz parte de uma reunião mediúnica. E aí o senhor Eliseu, nesse mesmo livro, Mediunidade Sem Lágrimas, no capítulo Qualidades de um Bom Médium. Então ele traz a explicação, né, de quais são as qualidades de um bom médium. E nesse capítulo, logo no primeiro parágrafo, ele traz o seguinte, que o bom médium ele tem que ter 5 virtudes, né? Aliás, deixa eu me corrigir. Para ele ser considerado pelo menos um bom médium, ele tem que ter pelo menos essas 5 virtudes. Para ser bom, né? Para tentar ser bom, mais ou menos isso. E essas virtudes são a serenidade, a modéstia, o devotamento, a abnegação e o desinteresse. Quando eu falo desinteresse fica meio estranho, mas aí eu vou trazer os conceitos que ele traz. A serenidade para usar a mediunidade para fins úteis, né? Para aquilo que realmente importa você utilizar a mediunidade. Não ficar utilizando da mediunidade à toa, no sentido de brincar, enfim, né? A modéstia para reconhecer que você é um simples instrumento da vontade do Senhor. Está lá no livro do Senhor Eliseu, né, nesse capítulo que eu falei. E aí nós temos também o devotamento, né, que é dedicar ardentemente ao irmão que sofre, né? Então veja que também tudo isso faz parte de ser um bom médium. O outro ponto é a abnegação, que é não hesitar em renunciar a hábitos, prazeres e gostos quando se trata de um socorro mediúnico. Ou seja, se você tem um irmão que está necessitando, você como médium, você tem a obrigação, o dever de largar os hábitos,
a festa que de repente você ia, aquilo que você gosta, o futebol, né, de domingo, para ir ajudar esse irmão que está necessitado, né? E o desinteresse. E aí, quando ele coloca o desinteresse e ele traz o significado desse desinteresse, fica claro também a questão anterior. Porque ele coloca que se Deus te deu o que de graça recebeu, então de graça você tem que fazer, você não tem que cobrar pela sua mediunidade, né? Então, veja bem, volto a repetir. O que de graça recebeu, de graça você tem que dar, né? Isso é importante. E aí, o que seria, como diz lá no título da palestra, o que é uma participação positiva? Participação positiva é justamente você agir com amor. E aí, quando eu falo você agir com amor, é para com o irmão desencarnado que está ali na mesa de sofrimento, é para com o médium que está do seu lado, à sua frente, todos da fraternidade, enfim, do centro que você frequenta. É agir com amor de um modo geral. Um exemplo que eu posso dar é o nosso mentor da nossa casa, espírito, o nosso irmão Braulio. Às vezes que eu precisei tomar uns puxões de orelha do irmão Braulio, ele foi muito firme, muito duro, mas de um amor, de uma doçura que realmente faz nos tocar, toca o nosso coração e nos faz refletir. Isso tanto em situações manifestadas pelo Osmir, como em outras situações que o irmão Braulio vê simplesmente na parte espiritual. Tá? Então, importantíssimo é nós agirmos com amor, lembrando que o amor é a caridade. Uma outra coisa que está ligada à participação positiva é o respeito. É o respeito para com a espiritualidade, é o respeito para com o meu próximo, é o respeito, de um modo geral, é o respeito aos trabalhos que é feito, né? E ainda nesse sentido de ter uma participação positiva, nós temos que ter um sentimento fraternal, de fraternidade, como o próprio nome da entidade, do lugar que nós frequentamos, Fraternidade Espírita Mensageiros da Paz. Nós temos que ser fraternos, né? Nós temos que ter essa coisa de sermos irmãos, que é o que diz o significado da fraternidade, e é justamente aí, no sentido de ser fraterno, que nos permite nos colocarmos no lugar do outro, gerando um outro sentimento, que é um sentimento importantíssimo, que chama-se empatia. Para quem não sabe, a empatia é a habilidade que nós temos de se colocar no lugar do outro e de sentir a dor do outro sem que tenha nos acontecido algo, né? Então precisamos muito sermos fraternos. E aí também faz parte da participação positiva do médium fazer um bom preparo para a reunião mediúnica. E o que é um bom preparo para a reunião mediúnica? É você tentar, durante aquele dia, não se estressar, não ter desavenças. Então, se você começar, no começo às vezes é difícil, mas você vai conseguindo, trabalhando pouco a pouco. Então, de repente, aquele dia, o dia que você sabe que vai ter o trabalho, perdão, você está indo para o seu trabalho, de repente, de manhã e tomou uma fechada. Em vez de você xingar, falar, oh, não, você fala, vá com Deus, meu irmão, tenta se controlar. Né? Então, tenta se controlar, tenta ter cautela. Serena o seu coração, serena os seus impulsos.
Isso faz parte de um bom preparo e da participação positiva de uma reunião, né? Uma outra coisa que faz parte também de um bom preparo, né, é a alimentação, né? A gente costuma ouvir, não pode comer carne. Não é que não pode comer carne. Só que a gente tem que pensar o seguinte, principalmente a carne vermelha, é o alimento que mais demora para ser digerido. Tanto é que você vai fazer um exame, por exemplo, uma endoscopia, o pessoal pede lá para você fazer um jejum, no sentido de carne, de 8 a 12 horas antes. E aí, então por que eu não posso? Porque é um alimento pesado, que vai... O seu organismo vai estar consumindo energia para digerir esse alimento, enquanto essa energia poderia estar sendo sublimada e sendo utilizada de uma outra forma para a espiritualidade, né? E aí entra também, claro, que se eu não posso comer carne, é óbvio que eu não vou pegar e comer 1 quilo de macarrão, comer 5 pãezinhos, porque o objetivo é você estar com o seu sistema digestivo trabalhando numa forma mais serena, mais tranquila. Isso também não significa que você não vai se alimentar. Não é isso. Você vai se alimentar, mas com uma certa moderação, com um certo cuidado com essa alimentação nesse dia, né? Isso faz parte de um bom preparo e faz parte da participação positiva de um médium numa reunião mediúnica. E aí aqui a gente começa a entrar na segunda parte do tema, né? E eu já aviso que eu vou fazer uma contradição em termos ao que a espiritualidade colocou, mas vocês vão entender por que em termos, porque eu vou pontuar o lado e vou trazer o porquê que a espiritualidade, acredito eu, mas assim fui intuído, o porquê que a espiritualidade traz esse contexto para que a gente possa entender alguns mecanismos, né? Então o título da palestra é Participação Positiva dos Médios em uma reunião, ao invés da inquietação. E aí é onde eu vou fazer a contradição em termos, porque a inquietação, né, como nós estamos falando de médiums, de mediunidade, não do espiritismo, segundo Kardec, eu estou seguindo o que foi o tema que foi passado, e aí eu vou fazer o paralelo, que é o espiritismo segundo Kardec, que é a nossa doutrina, mas como foi colocado no tema médiums, nós temos médiums, que eu esqueci de falar lá no começo, a hora que eu estava falando sobre os médiums, nós temos médiums em diferentes religiões. A mediunidade vem muito antes do espiritismo, né? Então, nós temos médiums dentro da própria Igreja Católica, nós temos médiums na Igreja Evangélica, nós temos médiums na Umbanda, na Quimbanda, Ifá, Candomblé, são todos médiums. E é por isso que eu vou falar que a inquietação ela pode ser positiva, né? Quem é médium, por exemplo, que já participou de uma reunião, por exemplo, de Umbanda, a hora que você escuta o... Deixa eu só fazer uma colocação aqui para ficar claro aí para todo mundo. Pelo menos é essa a direção que eu tenho que tomar, tá? Você comentou, inclusive, lá no início, a origem da palavra médium, né? Na verdade, a origem da palavra médium veio do latim, que quer dizer meio, ou seja, o intermediário entre dois lados, que seria o nosso caso, de estar entre o plano físico e o plano espiritual. Inclusive, apesar de nós sabermos todos os contextos aí de outras religiões, enfim, seria interessante a gente nos focar mais dentro da nossa parte de Kardec, tá? Então, gostaria que você pincelasse, pode colocar, mas seguisse
o que a gente Não, estuda. sim, a ideia é essa, é que você me interrompeu, eu não pude prosseguir. Sem Mas problemas. é Para só para esclarecer, deixar, para entender, porque como o tema foi colocado médium, eu estou seguindo, né? é que como vem de dentro da nossa doutrina, subentende-se que é dentro do kardecismo. Sim, mas eu estou explicando de um modo geral. Tem pessoas que não frequentam a nossa casa e, né? Vamos lá, sem problemas. Enfim, eu estava falando então, como eu estava dizendo, essa inquietação ela pode ser positiva, né? Por exemplo, como eu estava falando, desculpa, me perdi. Não, não tem Deixa eu problema. ver. Toma um gole da água aí que eu vou tomar também e vamos que vamos. Não, tranquilo. Então, essa inquietação ela pode ser positiva, né? Então, por exemplo, em algumas religiões, como eu falei, candomblé, quando você escuta o som do atabaque, aquilo te já gera uma inquietação, uma vibração, muito, às vezes, com certeza, até em nível celular, tá? E é uma coisa positiva, né? Nós temos essa inquietação em diversas, né? Por exemplo, na Igreja Católica, através do movimento ai, carismático, que foi um movimento que cresceu junto com o padre Marcelo Rossi, aquelas músicas Erguei as mãos, enfim. Então, é uma inquietação positiva. Há louvores na igreja evangélica que a gente vibra só de, né? Eu falo isso porque eu tive, apesar de ter tido uma base católica e ter um conhecimento do espiritismo, eu tive a oportunidade de vivenciar a religiosidade, né? Então, isso eu sei o quanto me toca, né? Eu sei o quanto isso toca as pessoas. E aí entra o que eu ia falar, que o tema propriamente diz, sobre a inquietação negativa, né? Que está relacionado ao bom preparo. Se você não tem um bom preparo, você vai ficar agitado, você não vai ficar com o pensamento voltado para coisas positivas durante o trabalho, né? Eu acredito que a única, aliás, nem essa condição, mas que é um pouco mais aceitável essa inquietação, seria do médium que está num processo de desenvolvimento. Por quê? Porque ele pode ter medo, pode ter ansiedade, e isso pode gerar inquietação. Principalmente no caso do medo, você vai ter uma inquietação nas pernas natural, né? Para quem conhece um pouquinho de medicina tradicional chinesa, sabe que essa área do abdômen, do baixo ventre, é controlada pelo rim, que está associado, é o órgão ligado diretamente ao medo, né? Então, essa inquietação negativa, ela é o único médium, eu acho que é o médium que está em desenvolvimento. Porém, eu faço uma ressalva. Se o médium que está em desenvolvimento, ele também fizer um bom preparo, ele não vai ter medo, ele não vai ter ansiedade, né? Por quê? Porque ele já está sendo preparado, está sendo incluído, ele já entra numa vibração diferente. E essa inquietação fica serena. E aí nós temos também a questão dos bocejos, que fala lá no tema. Que é onde eu também vou fazer uma outra contradição, mas porque a gente precisa. E assim, eu faço essa contradição para que a gente entenda o que é a base, o que acontece no dia a dia, e o que é dentro da nossa doutrina, o que acontece dentro da nossa casa. Tá? Eu acho que isso é importante as pessoas terem esses dois paralelos. Porque senão você vai falar, a pessoa vai falar assim, ah, mas eu bocejo na minha casa não é a mesma coisa. Não, não é. E aí eu vou explicar o porquê. Né? Bocejo é uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. É uma questão natural do ser humano. Né? E o bocejo ele pode acontecer de duas formas. E aí eu quero que vocês comecem a prestar um pouquinho atenção
nisso, porque esse o grande, é onde está a chave e o porquê que se coloca que bocejar durante uma sessão mediúnica não é bom. O bocejo espontâneo, ele pode acontecer em algumas situações, antes ou depois de dormir. Então veja bem, se você está bocejando, sinal que você está com sono. Nós vamos falar do sono um pouco mais à frente. Ou que você acabou de dormir. Então, uma situação. Quando estamos entediados, então se você vai para uma reunião mediúnica, não é para você estar entediado. Você tem que estar vibrante, com energia, querendo fazer o trabalho. Isso eu estou falando, preste atenção que eu estou falando do bocejo espontâneo. Quando você está estressado, se você está estressado, também é uma energia que não cabe dentro de uma reunião mediúnica. Ou quando estimulado. E aqui é que está a chave. Que nós devemos prestar atenção no bocejo, principalmente nesse bocejo estimulado na reunião mediúnica. Já vou explicar o porquê. E aí, os cientistas, eles chegaram à conclusão que seja o bocejo espontâneo ou o contagioso, que é aquele que, se eu bocejo, você começa a bocejar, enfim. Ele está ligado diretamente à temperatura do cérebro. Então, eles dizem que nós bocejamos para aumentar o fornecimento de oxigênio, ou seja, para refrigerar o cérebro. Por isso que eu disse que o bocejo é importante. Né? Então, veja como as coisas são. Agora, nós temos o bocejo contagioso, uma outra coisa que eles observaram, e aí eu vou colocar a nível de curiosidade, é que ele se dá, que é esse bocejo que quando eu bocejo, você boceja, enfim, ele se dá em torno de uma temperatura de quando o ambiente está em torno de 20 graus. Porém, quando está próximo à temperatura de congelamento, ou seja, muito frio ou muito quente, acima de 37 graus Celsius, esse bocejo diminui consideravelmente. Tá? E aí, entra agora a questão do bocejo contagiante. E aí é que entra o X e o porquê de não a gente tentar ter o controle do bocejo na reunião mediúnica. Por quê? Os cientistas também perceberam que a vontade de bocejar está ligada diretamente ao funcionamento do córtex pré-motor. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, né, uma coisa. Deixa eu só virar aqui. Yuri, se não estiver dando para ver a imagem, você me dá um toque aí. Mas o córtex pré-motor é essa parte meio amarronzada aqui. Nessa região do cérebro, nós temos uma célula chamada de neurônios espelhos. E aí é que entra o grande X da questão. Por quê? Porque nesse neurônio espelho, que está aqui nessa região, como eu falei, nesse marronzinho, ele nos induz a repetir o movimento, ele nos induz a repetir o movimento que a pessoa está fazendo. Então é por isso que a criança vai lá e repete, quer imitar o pai, né? Não é bem isso, porque daí a gente vai entrar já numa parte cognitiva, é muito complexo, só que seria uma aula de neurociência não é esse o intuito. Então, mas é justamente por esse mecanismo de repetir que a gente, quando uma pessoa boceja, a outra tende a bocejar. E se é assim, por que a gente não repete tudo, é só o bocejo, a gente não repete tudo que a outra pessoa faz? Porque daí nós temos essa parte aqui do córtex frontal,
que inibe a ação aqui da célula, dos neurônios, dos neurônios, opa, me fugiu não, dos neurônios espelho, tá? Então, mas por quê? Se ele inibe os neurônios espelhos, por que a gente, ainda assim, a gente boceja? A gente continua bocejando. Porque quando a gente ouve a palavra bocejar, ou a gente boceja e a pessoa vê a gente bocejando, é ativado outras duas áreas do nosso cérebro. Que é a amígdala e o hipotálamo. E esses dois vão fazer o seguinte. Quando acionado, eles vão fazer aumentar a sua pressão arterial, vai fazer com que você estique o seu corpo, inspire fundo e fique mais acordado. Então, o que isso quer dizer? Quando você fica mais acordado, você está mais atento. Você tende a ficar prestando atenção. Se a gente parar para pensar assim, friamente, eu não vou ficar entrando muito nesse detalhe, mas não é algo semelhante a um processo hipnótico? Né? É só uma... Então, é por isso que a gente não deve ficar bocejando. Porque você abre campo. E muitas vezes, no plano espiritual, você está sendo manipulado a isso. E sem contar que entra uma outra questão. Quando você boceja, o outro vai bocejar. Né? O outro bocejando, provavelmente o outro. O que você está fazendo com a vibração da mesa? Aquela coisa que era para estar uniforme, o que está acontecendo? Está sendo quebrada? Ah. E aí, por último, seguindo a linha, é o sono. E aí o sono é simples. Primeira coisa, por que eu não posso dormir numa reunião mediúnica? Primeiro, que se você está dormindo na reunião mediúnica, significa que você não dormiu quando devia estar dormindo. Então você já não fez um bom preparo, você já se desgastou energeticamente, né? Segundo, quando você dorme na reunião, você deixa de aprender, você deixa de prestar atenção. Logo, toda a vida, se for uma reunião, por exemplo, de desobsessão, você deixa de se doar, que é tudo aquilo que a gente falou que devia ser no começo. Né? Que é ter aquelas qualidades, você não vai estar agindo com amor, você não vai estar respeitando. Então, quando você dorme, isso se perdeu. Né? Tem algumas outras questões que não cabe, porque senão a gente vai se estender. Como eu disse, é um tema que dá uma aula de neurociência gigantesca. E aí agora eu deixo as perguntas, né, Yuri? Ah, sim, certo. Eu até deixei, é um assunto interessante, você pode ver que eu até deixei o tempinho rolar um pouco a mais aí, né? Sim. Então, normalmente, a hora que faltam 5 minutos, já dou a bandeirinha aqui, mas hoje eu falei porque é realmente um tema interessante. Vamos aguardar aí a pergunta do pessoal aí, mas até fazendo um comentário, é interessante isso, porque eu no começo, que ainda estou no começo, que fique bem claro isso, eu tinha e tenho muito essa questão do bocejo ainda, principalmente na hora que eu estou dando passe ou estou sentindo a energia próxima, enfim. E isso já foi me ensinado e me alertado várias vezes, e eu venho evoluindo nesse quesito, que é algo controlável também. No início eu não tinha controle. Era assim, em coisa de 2, 3 minutos, era 40 bocejos, se bobear muito. Uhum. E depois não, depois eu fui prestando atenção, obviamente, foram me passando como é que eu tinha que fazer, eu fui controlando, tendo mais autocontrole sobre isso. Hoje não, que não vem à vontade, mas hoje eu já consigo dominar isso e não perder essa energia, vamos dizer assim. Na verdade, quando você tem o bocejo, como você bem falou, você está perdendo uma energia também, né?
Então, essa energia que você poderia estar utilizando para passar para um, um paciente, no caso das câmaras de cura, enfim, ou no próprio passe, mesmo seja ele individual ou coletivo, você está deixando de utilizar essa energia para passar para a pessoa através do seu bocejo, né? Sim, e a questão do bocejo é importante aí, como você colocou, porque na verdade você pode estar perdendo, mas ao mesmo tempo você pode estar recebendo uma energia e às vezes não uma energia não muito boa. Então é por isso também a importância de se controlar. Porque como eu falei, se você pegar a hora que você boceja, você tem um aumento da pressão arterial, né? Faz com que o seu corpo estique. Então você está expandindo a sua caixa torácica. E aí você está inspirando, você está trazendo o ar para dentro, né? Então quando você traz o ar para dentro, você está utilizando uma das vias energéticas que nós temos, né? Se a gente parar para analisar o corpo, por exemplo, como um automóvel, né? Eu falo que assim, o corpo funciona, nós temos o combustível, que é o alimento, a água, que faz parte, por entrar pela mesma via do alimento, você pode comparar aí com um intercooler, que é um carro refrigerado pelo próprio óleo que lubrifica o motor, e a respiração, que seria o alimento, a energia da bateria. Né? Então você está trazendo, só que nesse momento que você boceja, realmente você está fazendo o quê? Você está, digamos, ou supercarregando a bateria, que daí ela vai estourar porque a tensão é maior. Você que é engenheiro sabe mais ou menos do que eu estou falando, né? Estou tentando trazer para uma linguagem mais simplória a coisa, mas ou você vai ter uma descarga muito grande dessa bateria. Então por isso a importância de tentar conter aí. Certo. Vamos lá para as perguntas, então. A Roberta, ela pergunta: como podemos controlar os bocejos, além de nos prepararmos para a reunião mediúnica? Então, essa eu vou deixar você responder, que você falou que já está fazendo isso, essa eu deixo na sua mão. Não, na verdade, assim, o que eu costumo... Eu até brincava muito no começo, eu falava assim, nossa, se eu trancar a boca aqui para não bocejar, eu vou engolir tanto ar que eu vou explodir daqui a pouco, né? Não, na verdade, é realmente um autocontrole que vem com o tempo. Tá? No início eu não conseguia segurar. Hoje em dia não, hoje em dia já veio à vontade, eu já me concentro, já sei que não é para fazer, e você vai conseguindo naturalmente fazer com que isso aconteça. Não é do dia para a noite? Não, não é. Mas você vai tendo o controle do seu próprio organismo também. Obviamente que todas essas partes aí que você citou, a questão de alimentação, entre outras coisas, tudo isso colabora. Se você come demais, como você mesmo falou, você tem alguns fatores aí. Inclusive, um Sim. dos fatores que são primordiais, que inclusive os mentores comentam isso, está eu não lembro se eu li ou se foi em uma conversa, vocês me desculpem, em relação ao odor também. Você imagina que você tem dentro do seu estômago um alimento em putrefação, os espíritos eles sentem esse odor também, e não é um odor agradável. Então, em forma até de respeito a quem vai trabalhar, vai nos utilizar de instrumento dentro de uma reunião, eu, particularmente, eu tento colocar em prática isso. Sempre que tem uma reunião em que eu vou participar ativamente, eu tento não ingerir alimentos aí que são mais demorados a digestão e também não ter uma alimentação em excesso. Dentro da própria fraternidade, muitas vezes a gente até dá risada, o pessoal tem a cantina lá, vende salgadinho, enfim, e às vezes eles até brincam na reunião. Vê se não vão comer muito antes da reunião, tal. Enfim, por quê? É justamente por isso, né? Então, são N fatores. Além da autoalimentação, tem a questão do cheiro, tem a questão de você estar com o estômago cheio, naturalmente o teu organismo vai ficar mais fadigado, você vai ficar mais apático, mais abatido no sentido de querer relaxar mais, querer dormir, vem insônia, vem entre outras coisas, né? Então, são coisas realmente que a gente
Não que seja essencial. Não, a reunião não vai acontecer porque você comeu um alimento desse tipo ou você comeu demais. Não, a reunião vai acontecer. Mas poderia acontecer de uma forma um pouquinho mais agradável, vamos chamar assim. Sim. Um pouquinho mais efetivo. Vamos lá para a pergunta da Márcia. Não O Osmir já poderíamos. respondeu. Eu ia Mas vamos responder, lá, já não importa. respondeu. Independente, vamos lá. Marcela pergunta: não poderiam os espíritos obsessores incitarem esses comportamentos para a perda da concentração e desestabilização da reunião? Sim, sem dúvida. Né? Aí a gente entra já naquela questão que eu estava falando. Né? E até a questão do próprio sono, né? Você não deixar de dormir bem já pode estar sendo, por exemplo, um processo hipnótico, né? De obsessores, de espíritos de, digamos, de uma vibração mais baixa. Se você não acaba não se policiando, porque afinal de contas temos lá no Evangelho, né? Orar e vigiar. Se você não se vigia, você tem essa queda dessa vibração, e aí acaba se permitindo, e aí você entra numa reunião desestabilizado e abre campo, né? Por isso que a gente deve orar e vigiar sempre, né? E respondendo a pergunta da Márcia, realmente é o que o Osmir colocou, corrigindo com amor, é o exemplo que eu dei do irmão Braulio no começo da reunião. Né? Eu acho que é não só o diretor espiritual, mas o diretor do plano, né, dos encarnados também. É você ter a firmeza, ter aquela coisa, mas o amor, a serenidade sempre. Perfeito. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual o papel do dirigente da reunião diante destes comportamentos dos médiuns em reunião? Essa daí que eu acabei de responder. Pode. E é interessante que tem o papel do dirigente e tem o papel do médium também, né? Você vê Sim. no meu caso. Eu fui corrigido, como o Osmir fala assim, você tem que corrigir com delicadeza, com amor, enfim, para a pessoa também se, né, aprender e não fugir daquele, porque se você maltrata a pessoa, se você expõe a pessoa de uma forma não legal, a pessoa não volta mais, né? É, Então, eu realmente acho que é aí, corrigir acolhendo, né? eu acho que aí, Yuri, entra uma coisa que eu aprendi com uma das irmãs do colégio que eu trabalhei, que eu jamais vou esquecer. Teve uma época que ela foram 4 semanas na minha aula, era 2 aulas, 2 vezes por semana, e eu comecei a ficar preocupado. Falei, acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Aí eu perguntei, tá tendo algum problema, irmã? Aí ela virou para mim e falou assim, não, é que eu gosto de ver a sua aula, porque você é firme, mas não é rígido. E eu gosto de te ver porque quando você tem que elogiar, você elogia na frente de todo mundo. Mas quando é para repreender, você chama e chama a atenção só daquela pessoa. Então eu gosto do seu trabalho. E isso para mim me marcou. E eu acho que essa é a postura também de um dirigente, seja de quem for. Até mesmo nós, médios, se você de repente está vendo que o seu colega tá. Você não vai chamar atenção na frente, chama de canto, fala. Mas se você tiver que elogiar, elogie sim na frente. Sim. Porque isso é positivo. Inclusive, eu acho que isso é o básico da vida e é o básico dos ensinamentos também, né? Sim. Ninguém, dentro da própria doutrina, você não vai achar em lugar nenhum onde que esteja lá humilhe ou maltrate para ensinar a pessoa ou algo do gênero, né? A humildade é tudo. Aliás, essa frase, para quem conhece um pouquinho da Bíblia, conhece um pouquinho do Evangelho, tá lá, é máxima de Jesus isso. É ensinado pelo mestre. Exatamente. Vamos lá para a próxima. A Kátia, ela fala, opa, minha tia benzia e bocejava muito. Ela dizia que quando ela não bocejava, tá correndo minha tela aqui, peraí só um pouquinho. Ela dizia que quando ela não bocejava, era que a pessoa estava bem. Tem algum fundamento nisso? Tem. Porque nada mais é do que aquilo que a gente falou da troca energética.
né? A pessoa. E aí a gente tem que entender que existem vários mecanismos mediúnicos e várias facetas mediúnicas. Nesse caso, né, você está expurgando aquela energia que você trabalhou, a bezendeira, que ela acaba absorvendo. Né? É um processo um pouquinho diferente. Né? Para ficar claro isso daí, eu acho que assim, tem que algumas, não sei se você chegou a ler esse livro, chama Mecanismos da Mediunidade. É um livro bem complexo, é um livro do Chico, feito pelo André Luiz, e que tem um pouquinho dessas coisas, mas ele é uma leitura pesada e não é de fácil entendimento. Então é um livro que você vai ter que ler, reler, e aí você começa a entender um pouquinho dessas coisas. Vamos lá Temos para a mais aí, próxima. Yuri? Roberta, ela pergunta: o médium que não está se sentindo bem fisicamente ou está desequilibrado emocionalmente deve se abster da reunião? De forma alguma, né? Lembrando que nós estamos diante de uma casa de caridade, né? E a própria espiritualidade sabe, sente, tem a noção do, do que o espírito, do que você encarnado está passando e sabe. Quando você não está bem, você não vai trabalhar, você vai receber, né? E muitas vezes, ainda você não estando tão bem, você tem o seu tônus vital para ser utilizado, né? Cabe ao diretor, ao dirigente da casa, né, prestar atenção no que é a espiritualidade, na intuição, e que ele vai pôr em prática. Quantas vezes o Osmir mesmo não fez isso lá na casa? A pessoa chegava, a ele, não, você não está bem, então fica na assistência. Você vai receber. Isso não é motivo para se afastar da reunião. O que eu entendo o sentido da pergunta dela aqui não é de assistir, mas de participar ativamente como médium. Então, é o que eu estou falando. No caso, quem vai ter esse feeling é o diretor. Claro, cabe a você também a falar. Se você não está bem, você relata. Mas às vezes a gente não está bem de uma maneira e vai trabalhar, sair 10 milhões de vezes melhor. Que a gente acha que estava indo dar e a gente estava recebendo com o trabalho. Então, né? Aí eu peço até, se o Osmir estiver Como assistindo aí, que ele emita a opinião dele. Eu tenho um ponto de vista um pouquinho diferente, tá? Mas ninguém deixa eu só concluir o correto e ninguém raciocínio. errado, né? Só concluir o raciocínio, que é o que eu ia falar, que cada caso é um caso aí, né? É por isso que eu falei que cabe ao dirigente que está em contato com o diretor espiritual, ele vai ter essas informações. Porque eu falo por mim. Teve vezes que eu não estava bem, que o Osmir chegou e falou, não, você vai ficar na mesa. E eu trabalhei e saí como se tivesse plugado lá no 220 e a minha energia renovou. Como teve vezes que eu achei que estava, não estava bem, ele falou, ó, fica na assistência. Mas esses casos até por aprendizado, tá, Caio? No caso, quando você não estava bem, você relatou que não estava bem, e mesmo assim ele te colocou na mesa? Sim, é por isso que eu te falei, que assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Hum, ele está colocando aqui para repetir a pergunta que saiu do ar lá para ele. A pergunta, Osmir, é o seguinte: o médium que não está se sentindo bem fisicamente ou está desequilibrado emocionalmente deve se abster da reunião? Aí ele colocou. O irmão Braulio avisa para ele se deve ou não. É o que eu. Deixa eu ver aqui o que mais. Por enquanto as perguntas eram essas. Respondendo a pergunta da Márcia aí, o livro é esse aqui, Mecanismos da Mediunidade. Agora sim.
Ele colocou assim: no caso, se for problema de obsessão, sim, pode ficar na mesa. Qual que é o livro, Caio, que eu vou escrever aqui para o pessoal? Mecanismos da mediunidade. É uma leitura intensa, volto a repetir. Nós já estudamos ele lá no centro, mas você consegue, se você ler, reler, você vai pegar muito desses mecanismos, porque explica, tá tudo explicado ali de uma forma até científica, tá? Entendi. Não, é interessante, esse livro eu não cheguei a ler, não. A hora que eu terminar o que eu estou vendo aqui, eu vou. eh, Ele está colocando aqui que, em hipótese alguma, o diretor espiritual vai intuir se sim ou não. Agora eu não consegui entender em que sentido. É por isso que eu falo, mais uma vez, pessoal, vocês me desculpem aí que de sexta e domingo eu não estou nos dois celulares aqui, porque a Roberta está ficando no hospital com a mãe dela. Então eu não consigo fazer aquela tela que fica mais do que eu e mais e o palestrante, que é o ideal, né? Sempre quando está o Osmir, o Sérgio, a Márcia, enfim, ter uma opinião do pessoal aí que tem mais gabarito aí do que eu para estar opinando em alguns assuntos aí. Eu acho que eu vou, se não tiver mais perguntas, a gente vai finalizando, Caio, porque já está em cima do horário também. Eu acho que é por aí. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Aproveita aí a oportunidade e vamos esclarecer que é um tema bem interessante isso daí, viu? Inclusive o pessoal aí que talvez nunca participou de uma reunião fechada ou mesmo de uma reunião aberta ao público, enfim. Ah, tá. Agora saiu o escrito dele. O diretor espiritual sempre vai intuir se sim ou não. É isso mesmo. Aquela hora ele escreveu tudo misturado, não dava para entender. A Márcia ela falou para você falar sobre tornar-se maus hábitos tais comportamentos. Quais comportamentos exatamente que eu não consegui acompanhar o raciocínio? É, será que é o bocejar, essas coisas? Põe aí para nós, Marcinha, por favor. Respondendo a pergunta da Márcia, o Osmir ele quer falar alguma coisa, Caio. Aí eu vou ter que te tirar, eu ponho ele e te puxo de volta Não, depois. fala para ele clicar na tela. Osmir, clica na tela, ele consegue entrar com a gente, viu, Yuri? Não, eu acho que não consegue. Da mesma forma que você solicitou para mim, se ele Se eu clicar colocar para na. ele, eu tenho que te derrubar para ele entrar. Não, tudo bem, aí eu consigo entrar de novo. Eu te solicito, você me aceita. Então vamos lá, vou colocar ele aí, eu te chamo de volta, beleza? Tá bom. Te mandei aí, Osmir, é só aceitar o convite. Deixa aberto aí no Instagram, Osmir, que eu vou te mandar o convite, aí você só coloca em aceitar.
Bom, deve ter dado problema lá na internet dele, então vamos puxar o Caio de volta aqui. Oi, Caio. Eu vou Oi. tentar mais uma vez com ele. Osmir, é só você ficar aí na tela que você tá, não mexa. Vai aparecer uma mensagem aí para você e você coloca em aceitar. Vamos ver se agora ele consegue entrar. Boa noite, Osmir. Boa noite. Não queria aparecer na tela porque eu não estou bem, não é? Era só a voz. Não tem como. Fala. Não, você pediu para colocar você na tela, o que que você queria falar? Bom, o diretor do trabalho sempre ele vai ter intuições de se a pessoa estiver bem ou não. Você já olha. Às vezes pode parecer que a pessoa está ótima e não está, então é falado para ele ficar na sempre corrente. E às vezes ele pode avisar a gente que não está bem, o médico pode avisar que não está bem, e a gente recebe, o diretor espiritual já passa para a gente, não, venha para a mesa, o que o Caio falou está correto, venha para a mesa para receber o tratamento, porque aí a entidade será encaminhada ou por ele ou por outro, e a pessoa sai bem da casa de oração, tá? Aí já não é um vício. Agora, na pergunta da Márcia que ela fez, se refere, eu creio eu, se a Márcia não for, depois a Márcia corrige e passa para o Caio falar, é sobre batidas, gritaria, se jogar no chão, etc., certo? Isso daí a gente não pode admitir de forma nenhuma. Isso se for o que a Márcia quis dizer. Passa para o Caio, por favor. Tá, ok. Então, Voltamos, Caio. a pergunta, na verdade, a Márcia já tinha colocado anterior, que era em relação ao vício de bocejar e tudo mais. Cabe ao diretor corrigir o médium nesse sentido, tanto nesse sentido, como no sentido que o Osmir também estava falando, do médium bater na mesa e aquela coisa. Isso não condiz com a doutrina do Espiritismo segundo Kardec. Né? É o que eu falei, é onde eu falei dos inquietamentos. Isso sim faz parte, por exemplo, né, esses movimentos, aquela coisa, em outras religiões, principalmente as religiões de origem afro, né, do nosso continente mãe, que todos nós saímos de lá. Mas, enfim, dentro da doutrina do kardecismo, na mesa mediúnica, não cabe o médium pegar, levantar, sair andando pela casa, né? Porém, uma coisa eu preciso pontuar aqui, e o Osmir me corrija se caso eu falar alguma besteira, é que às vezes certas situações são permitidas, mas pela influência do espírito. Porque nós temos o espírito, ele pode se apresentar em diversas roupagens. O mesmo espírito que se apresenta, por exemplo, como um médico dentro da nossa casa, ele pode, lá no terreiro de Umbanda, se apresentar como um preto velho. Assim como ele pode se apresentar também na nossa casa como um preto velho, sendo o mesmo espírito. Né? Sendo o mesmo mentor. Estamos em Então, cima da aula, Caio. isso aí é... Não estou criticando nenhuma outra religião, não, Osmir. Ao contrário, estou falando que assim, são universos dentro da doutrina espírita, questões que andam juntas, paralelas.
né? Ao contrário, eu não estou criticando ninguém. Muito pelo contrário. Aliás, acho que não cabe a mim nem a ninguém fazer isso. Estamos com 2 minutinhos aí cravados, Caio. Vamos fazer então uma oração de encerramento e depois a gente faz as despedidas, pode ser? Por favor. Você dá essa honra pra gente? Oh, me pegou de surpresa. Mas sim, então eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos reunidos através deste meio tecnológico, agradecer a espiritualidade, agradecer aos nossos mentores, agradecer a intuição que tive para poder fazer essa palestra e nas vibrações da harmonia, do amor, da verdade e da justiça. Deixo aqui minha gratidão a todos pela oportunidade. Uma boa noite. Bom, queria agradecer a você, Caio, mais uma vez por estar aqui com a gente hoje, por essa palestra aí, por esse bate-papo. Eu falo não é palestra, é bate-papo mesmo, né? Agradecer a todos que estão aí nos escutando, nos acompanhando sempre aí. E um ótimo aí final de semana a todos aí, com muita harmonia, muito amor. E se Deus quiser, aí domingo estaremos aí às 19 horas novamente. Se eu não me engano, domingo vai ter uma mudança aí de apresentações, vai ser a Mariana, se eu não me engano. Mas a gente passa com antecedência para vocês. Tá ok? Um abraço a todos e precisando, já sabem, manda aí para a gente por e-mail, pede uma orientação, a gente está encaminhando normalmente para todos, tá ok? Até mais, bom final de semana. Até, obrigado a todos aí. Obrigado, Yuri. Obrigado.